Vamos lá. Questão 3 para a gente. Disjuntor é um equipamento de comando e proteção. Se aparecer a palavra manobra, também aceite. Porque o disjuntor muitas vezes é tratado como sendo um equipamento que só atua na proteção. Mas é só você verificar que muitas vezes, quando você precisa fazer a manutenção, não está protegendo nada e você vai lá e desliga na sua própria casa. Muitas vezes na subestação tem mais de um caminho para a circulação da corrente, mais de um circuito, e o disjuntor é um dispositivo que abre um circuito e fecha outro, ou seja, faz a manobra. O fluxo de potência foi alterado, a topologia do circuito foi alterada por causa do disjuntor. Então ele é utilizado também para manobra. E lembrando a você que o disjuntor termomagnético que a gente usa em baixa tensão, ele não é o mesmo disjuntor que a gente se refere a média e alta tensão. O disjuntor em média e alta tensão, ele é um equipamento burro, sem inteligência nenhuma. Basicamente ele é uma chave que abre e fecha com a velocidade alta e com capacidade de abrir o circuito sob carga e sob falta, que é diferente de uma chave seccionadora, que a gente já tratou antes, que chave seccionadora só consegue abrir sem carga ou com carga muito baixa, exceto se for a seccionadora interruptora que consegue abrir sob carga. Mas a definição geral de seccionadora é a chave que abre sem carga ou com carga mínima. Por exemplo, a corrente de magnetização de um transformador. Aí ela tem que suportar, né? Porque o transformador está desligado, ou melhor, o secundário sem carga nenhuma, mas tem corrente no primário, porque tem a corrente de excitação. O disjuntor é um equipamento de comando e de proteção de circuitos de baixa tensão, cuja finalidade é conduzir continuamente a corrente de carga sob condições nominais. Aqui ele deu uma ênfase. Baixa tensão. NBR 5410, por exemplo, que é a norma que trata disso, né? De baixa tensão, não obrigatoriamente a norma que trata de disjuntor, cuja finalidade é conduzir continuamente a corrente de carga sob condições nominais e interromper as correntes anormais de sobrecarga e curto-circuito. Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, fazendo a relação de cada tipo de disjuntores com sua respectiva função. Temos diversos tipos aqui e talvez a gente consiga fazer associação direta. Eu não sei se vale a pena ter uma discussão ampla em relação a alguma coisa. Vamos ver aqui? Vamos ver. Passado o final, disjuntor termomagnético. É aquele que tem duas funções dentro dele. Uma função relacionada à sobrecarga. A função relacionada à sobrecarga é dada pelo sistema magnético, pelo sistema térmico, ele é termomagnético, pela parte térmica, no qual você tem duas lâminas que são aquecidas. Essas duas lâminas elas têm coeficientes de dilatação diferentes, então quando elas aquecem, elas envergam e o contato é acionado. Para você aquecer algo a ponto de vergar, significa dizer que tem que ser contínuo a corrente para aquecimento. Então, é a parte relacionada à sobrecarga. E uma parte magnética que é, como eu indiquei lá atrás em relação à figura do relé eletromagnético, no qual você tem uma bobina, um núcleo, outra parte móvel, que vai ser acionada de forma mais instantânea, mais rápida. É a parte relacionada ao curto-circuito. Então nós temos isso aí. Disjuntor limitador de corrente. Aqui tem algo estranho nessa questão, porque todos eles servem para limitar a corrente, não é? Eu cheguei e fiquei curioso, falei, não é possível, ele que botou assim de forma genérica mesmo? É. Aí eu fui procurar disjuntor limitador de corrente por aí, na internet mesmo. E vi que tem um disjuntor que se chama limitador de corrente também, que eu encontrei em site fora do Brasil, mas certamente vende aqui, que é o disjuntor que ele existe não para limitar a corrente do ponto de vista de abrir o circuito, mas sim do ponto de vista dele desligar uma carga quando a corrente atinge um certo valor, e ele não é feito para desligar sob o ponto de vista da proteção exclusivamente, mas sim do ponto de vista da economia de energia também. Vi isso, mas não era esse caso, então não quis fazer a discussão mais ampla em relação a isso, mas o nome que dava era disjuntor limitador. Disjuntor sem compensação térmica. Pense o seguinte: você comprou um disjuntor. O disjuntor é de quantos amperes? 16 amperes. Só dando o número aqui.
Ele não atua com 16, ele atua somente com valores maiores que 16, e isso depende da curva característica dele. Depois a gente discute um pouco mais sobre isso ainda na aula de hoje. Só que ele é feito para operar com 16 amperes numa certa temperatura ambiente. Afinal de contas, aquela parte que eu te falei que tem duas lâminas, ela é feita para aquecer e, portanto, o contato ser acionado. Se ele está atuando num lugar mais quente, significa dizer que as lâminas já estão pré-aquecidas pelo próprio ambiente térmico. E quando a corrente subir, ele vai acabar atuando numa corrente menor do que deveria. Isso é o disjuntor sem compensação térmica. Então você não pode dizer que a corrente de 16 amperes para ele, que foi feito para operar com 25 graus Celsius, 25, deixa eu colocar aqui, ó, 25 graus Celsius, vai ser a mesma corrente quando ele tiver de operar. Deixa eu botar um valor melhor aqui, 100 amperes, só botar um valor redondo. Vai ser a mesma quando ele operar em temperaturas maiores do que 100 graus Celsius. Quando ele operar em temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, não, do que 25 graus Celsius, a corrente de atuação dele vai ser uma corrente menor, ele vai atuar antes. Então, você precisa fazer esse ajuste. Aqui, como bem mostra, 70% do valor da corrente nominal dele é o que vai ser considerado o novo valor de corrente nominal quando ele tiver uma temperatura maior do que ele foi projetado para funcionar. Aí você vai dizer que a corrente nominal dele é de 70 amperes, porque ele não tem compensação térmica nenhuma. Note, você não ajustou o valor. Você não corrigiu o valor mexendo no potenciômetro nem nada disso. Você simplesmente olhou a placa e disse, aqui está escrito 100, com 25 graus Celsius. Ele vai atuar no lugar quente, então não é mais 100. Agora eu vou dizer que ele atua com 70. É como se você pegasse o selo, a placazinha que está lá, tirasse e colocasse uma outra e dizer, não, agora ele é de 70, não é mais de 100, é o mesmo equipamento. É essa a consideração. E se ele tiver compensação térmica, aí ele vai ter o ajuste de corrente lá, a depender da temperatura que você queira fazer uso, ele vai ter esse ajuste. A gente está tratando do sem compensação, aquele que é feito para uma temperatura e que se tiver de atuar numa temperatura maior, você deve considerar o valor de corrente de atuação nominal dele como sendo um valor menor do que de fato ele é, já que a temperatura que ele foi projetado é menor do que a temperatura que ele vai atuar. Disjuntor aberto. Disjuntor aberto, eu não quis gastar meu tempo. Quando você percebe que tem que falar muito, é porque está errado, né? Disjuntor aberto é como o nome diz. Está aqui uma caixa metálica e está aqui dentro o disjuntor. É o disjuntor aberto, é o disjuntor de sistemas de alta tensão. Dá para ver que é caro, não precisa nem conversar muito, dá para ver que é caro, cheio de sofisticações aqui. E ele é aberto e pode ser encaixado em painéis. É isso aqui que é o disjuntor aberto. Vamos então dar uma analisada aqui. Limitam o valor e duração das correntes de curto-circuito, proporcionando uma redução substancial dos esforços técnicos e eletrodinâmicos. Então, não tem cara de disjuntor limitador de corrente? Tem. Limitam o valor da corrente em duração especificada. Joia? Tá ok. O mecanismo de atuação, o dispositivo de disparo e os outros são montados geralmente em uma estrutura metálica do tipo aberto e, em geral, são disjuntores trifásicos de corrente nominal elevada. Ele falou a palavra aberto, deixou bem claro que é um dispositivo que permite a você montagem das coisas nele, já que ele é aberto, você consegue fazer ajuste das peças que você quer dentro dele. E tem uma coisa chamada de disjuntor aberto. Então aqui não cabe nem muita discussão. Se eu falar demais eu vou estar falando bobagem, né? Só consumindo tempo. São dotados de disparadores térmicos de sobrecarga e eletromagnéticos de curto-circuito. Termomagnético, a gente discutiu sobre isso. Quando utilizados em ambientes cuja temperatura é superior a 25 graus Celsius, devem ter sua corrente nominal corrigida de tal modo que fique reduzida a 70% do seu valor. É o disjuntor sem compensação térmica. Note que a correção não é a correção feita
ajustando no dispositivo. É simplesmente você considerar que agora ele não é mais de 100, porque ele é de 100 quando a temperatura é 25 graus. Quando é maior do que 25 graus, aí eu considero que a corrente que ele vai atuar é 70, porque ele já está pré-aquecido pelo próprio ambiente. Então isso é o disjuntor sem compensação térmica. 3142, né? Item D de dado.